Olá, gente, eu sou o Arthur Euler, sou estudante de Publicidade e Propaganda pela UNIT e eu estou aqui com as minhas colegas para a gente poder conversar e debater um pouco sobre alguns temas atuais da nossa sociedade. Eu estou aqui com a Luana Pontes, que é estudante de Psicologia pelo SESMAC, com a Ana Camila, que é formada em Terapeuta Ocupacional pela Unicisal, e com a candidata a deputada estadual Adna Messi, formada pela UNEAL em Administração Pública. A educação gera inclusão. Quantos jovens hoje, quantas pessoas hoje não se sentem incluídas por não terem acesso à educação ou por essa educação ser um pouco rasa? E aí a gente entra um pouco na pauta do protagonismo jovem. E aí eu queria que vocês debatessem, a gente pudesse conversar um pouco sobre essa questão de como o jovem ele pode se posicionar na sociedade nos dias de hoje e ser protagonista. E aí, quem começa? Vamos, Camila. Eu vou com Camila. Vai, Camila? Vai lá, Camila. Vai lá, Camila vai, tá com a bola, vai. Eu acho muito importante e relevante esse tema, né? Visto que a gente pensava até um século atrás, que na verdade não só pensava, era fato, né? O adulto, ele era visto como um protagonista social, né? Ele é o cara que movimenta a economia, ele é o cara que movimenta a sociedade no geral, mas a gente acabou não pensando tanto nos jovens, né? Os jovens serão a geração que futuramente vai dar continuidade, então é muito importante a gente falar sobre esse protagonismo no jovem, falar sobre essa questão da juventude, se colocar, né, em pauta na sociedade, se colocar como ator, né, principal social. Então é muito interessante a gente debater sobre esse tema. E falando também, né, que atualmente a gente tem muitos jovens desmotivados. Para de olhar pra mim, Arthur. O Arthur. Desculpa, fala. E falando também que atualmente a gente tem muitos jovens desmotivados, principalmente pós-pandemia. A gente encontra jovens que estão sem perspectivas, jovens que não conseguem manter a concentração. Foi feita inclusive uma pesquisa com 642 mil jovens, através do Instituto Ayrton Senna, onde detectou que alguns jovens eles não acreditam em si, perdeu a confiança, não conseguem se concentrar mais. Então o protagonismo jovem ele é essencial para trazer autonomia também para o jovem. Certo, a gente estava discutindo sobre autonomia, né? Tipo, na visão psicológica e na visão da saúde, TO. Tu falou autonomia como TO, tu entende o quê? A gente entende na terapia ocupacional que a autonomia é quando o sujeito ele tem o poder de escolher, né? Escolher as suas... escolher dentro das suas atividades de vida diária. Então, escolha é simples. Então, eu escolho o que eu quero vestir hoje, eu escolho o que eu vou comer, eu escolho em que supermercado eu posso comprar a minha alimentação. Então, essas escolhas, esse poder de decisão, a gente caracteriza como autonomia dentro da terapia ocupacional. A autonomia em si, né, como a gente estuda, ela também tem essa questão da tomada de decisão na vida do sujeito de forma geral, né? Seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela socioemocional. A gente sabe que todos nós temos problemas e muitas das vezes a gente não consegue lidar com eles, a gente não consegue tomar decisão. Então a autonomia ela é essencial para que você tome decisão, para que você consiga organizar a sua vida socioemocional. É interessante, Arthur, você falou de protagonismo juvenil, né, jovem, sobre a questão da autonomia do jovem, o poder de decisão, né? Tá vendo aqui, Kant diz que é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar. E é interessante porque esse tema, protagonismo jovem, porque o jovem é o futuro, né? Como a Camila falou, o jovem é o futuro. E os nossos jovens, eles precisam estar preparados, porque senão o futuro vai estar despreparado. Então, o jovem, ele estando num ambiente em que ele possa, assim, gerar uma identidade e gerar uma capacidade de se autodeterminar e tomar as escolhas certas, o futuro está garantido. O futuro da humanidade brasileira, digamos assim, do Brasil está garantido se a gente tem essa preocupação agora. E a gente vê que, como a Luna falou, os jovens depois da pandemia, eles estão numa ênfase muito depressiva, muito tipo, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde vou. Isso é muito perigoso, porque isso determina, como eu falei, o futuro do Brasil. Os futuros políticos, os futuros médicos, os futuros psicólogos, TO, jornalistas, administradores públicos, eles estão sendo formados agora. Por isso a importância de se olhar para a autonomia do jovem, para a tomada de decisão, para a questão de ele saber o que ele quer, porque o futuro depende deles. Como trazer esse conceito de como desenvolver isso na cabeça do jovem? Jovem, você é autônomo.
como trazer esse conceito na cabeça do jovem nas mais variadas classes, né? Como é que ele tem essa interpretação? Como é que ele pode ter essa interpretação, Luana? Eu acredito que trabalhando a competência técnica comportamental, trabalhar o conhecimento, a habilidade, a atitude do jovem é essencial. Dentro da escola, a gente sabe que a escola ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do aluno. A escola ela tem um papel de desenvolver atividades dentro da escola, mas que isso tem se tornado um pouco difícil nesse contexto pós-pandêmico, porque o jovem ele está inserido na escola, mas de que forma ele está sendo motivado? De que forma ele está sendo motivado para o futuro dele? De que forma ele está sendo motivado para a profissão que ele deseja? Tem muitos jovens hoje que, se você perguntar, até inserido dentro da escola, eles não têm uma perspectiva de profissão, tipo assim, eu quero me formar em tal coisa, porque ele perdeu isso. Então é essencial buscar isso, trazer isso de volta na educação, trabalhar as competências técnicas comportamentais para que gere conhecimento, para que gere habilidade e para que gere atitude também no estudante. Adna, o jovem precisa ter vocação? Ele precisa ter vocação, mas no ambiente que ele está inserido hoje, ele se sente perdido, certo? A escola, que é um dos pontos que a gente mais bate aqui, a escola, ela pode sim ser um ambiente de diálogo para se achar isso. Ela pode ser um ambiente que tipo se cria um laboratório onde o jovem ele faz diálogo, onde o jovem ele tipo tem um ambiente de treinamento em si, um laboratório em si, em que eles possam treinar as habilidades que eles têm para eles descobrirem a vocação, para eles descobrirem o propósito de vida. O importante hoje é você deixar o jovem com um propósito, porque muitos deles não sabem para onde ir, né? Eles estão indo, né? Mas tem aquele ditado, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Aí o que acontece? Isso se deixa perdido. E hoje o jovem ele está perdido. Se a gente entra com uma política pública voltada para que ele crie essa autonomia, que ele crie um ambiente, para que num ambiente ele possa criar o que ele quer no futuro, ele se autodeterminar, por exemplo, eu consigo fazer isso. De fato, a sociedade, de fato, o Estado, ele capacita, ele me dá um ambiente que eu possa crescer. Ele precisa dessa motivação, dessa motivação. 27 anos, Camila. Quando foi que você teve um start na cabeça de eu sou autônoma da minha própria vida? Caramba, eu não sei a minha idade. Eu acho que... Eu estudei em um colégio militar, então eu tive uma excelente formação, né? Eu tenho, né? Não tinha professores que nos instruíam para além da vida. Então, o diálogo não era só sobre história, educação, né, base. O diálogo era sobre para além da vida. Quem eu sou, o que eu faço, como eu posso contribuir socialmente. Então, eu sempre tive essa questão. Então, eu sabia que eu tinha que adentrar, eu sabia que eu queria adentrar na universidade, né? Eu sempre gostei muito... vou falar estudar, mas eu sempre fui muito curiosa em relação a aprender, né? Eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei muito de aprender, então eu tive uma linha traçada, né? Graças à minha escola, professores, mestres, enfim, e também a perspectiva familiar, né? E eu sabia que eu queria ir além, eu queria ter uma profissão, eu queria contribuir socialmente, eu queria entender, eu queria, enfim... E foi nesse pontapé, já no meu ensino médio, no 3º ano, que eu tive esse start. Eu só não sabia como, né? Eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer, que prova fazer, o que fazer, para onde ir, o que eu posso fazer? Será que eu quero a universidade? Ou será que eu nasci? Eu entendo que existem pessoas que têm a vocação para serem universitários e existem pessoas que têm vocação para o ensino técnico. E às vezes a gente caminha, né, numa educação no Brasil, todo mundo tem que ser universitário, mas nem todo mundo nasceu para estar na universidade. Eu acredito que a universidade é um lugar onde a gente estuda, aprende, pesquisa e traz isso para o mundo. E existe a parte técnica de pessoas que nasceram para instrumentação, pessoas que estão, né, que são boas nessa questão mais tecnológica. Infelizmente não tem espaço para todo mundo no Brasil. A gente entende que a pessoa que só tem um bom currículo se ela tiver uma formação acadêmica. E muitas vezes não é assim que acontece, né? Você tem outras possibilidades. E isso não me foi apresentado enquanto na minha caminhada, né, na adolescência. Eu não tive essa apresentação, né? E eu senti falta disso. Eu entrei no Enem sem saber o que eu queria de fato, né? Sem saber para onde. Eu sabia que eu queria algo, mas eu não sabia como chegar lá.
E eu vejo que muitas jovens estão assim. Inclusive, eu tenho a minha profissão terapia ocupacional que nunca foi mencionada na minha escola. Então, a gente não sabe nem quais profissões existem. Então, você já começa por aí. Então, o jovem não sabe do leque de possibilidades, né? De o que eu posso fazer, para onde eu posso ir, o que dá para fazer, do que se trata essa profissão. Então, eu entrei na universidade, né? Eu fui pesquisar o que é terapia ocupacional, porque alguém, né? Uma tia me informou, olha, esse curso existe. Então, nem isso eu tive a oportunidade de entender na escola, essa formação, essa ideia de que existem possibilidades de estudo, existem possibilidades de ensino, não é todo mundo que deve fazer somente essa questão acadêmica. Existe possibilidade de você crescer dentro da questão técnica, né? A gente tem muitos empreendedores, né? Pessoas que são empresárias que não necessariamente entraram na universidade. Então, tem todas essas questões que a gente pode, assim, intervir enquanto jovem mesmo, né? Colocar, planejar, informar, na verdade, para esses jovens em relação a esses pontos. Pra gente falar? Não. Pra gente girar aqui e falar de outros assuntos, Luana, você acha que a psicologia ganha com a sua formação? Eu acredito que sim. Como a Camila falou, né? Um universitário, ele precisa pesquisar, ele precisa buscar informações. Então, ser um ser totalmente pensante, né? Então, ganha sim, porque o meu objetivo sempre foi ajudar pessoas, sempre foi de alguma forma contribuir. E eu tenho um amor muito grande pelo social, né? Para que eu possa contribuir no social, para que eu possa conseguir ajudar pessoas, para que eu possa levantar pautas, para que eu possa participar. Então, assim como a Camila falou, eu sempre gostei muito de história. Eu sempre gostei muito de pesquisar, eu sempre gostei muito de saber o porquê daquilo e o porquê aquela situação ocorre no momento. Então eu acredito que ganha sim. Já, você quer falar alguma coisa? Já, pode fechar aqui? Sobre o quê? Falando disso. Não, desse tema que a gente falou, alguém quer acrescentar alguma coisa mais? Seria a questão, tipo, como a gente pode fazer de uma forma, como a gente falou da questão da mulher, a gente fala que como uma forma mais efetiva. Por exemplo, A gente não falou sobre a